Alô você, nós estamos aqui para mais um Arival Cast, o pior podcast das redes sociais brasileiras. Mas, para contrariar aqui o marketing inverso, nós trazemos os melhores, aquelas pessoas que estão fazendo a diferença, pessoas que se destacam em qualquer campo do conhecimento e para um bate-papo aqui para tentar fazer a sua cabeça, para levar você a uma reflexão sobre os vários assuntos. Meu nome é Arival Dias Casimiro, eu sou pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e hoje nós temos aqui conosco o pastor Nilson e também o nosso querido Lucas Pavanato, né, que está aqui conosco hoje. E nós vamos ter um bate-papo gostoso aqui, né? E eu espero que vá abençoar a sua vida e trazer um pouco de reflexão para você. Antes da gente entrar na apresentação e no bate-papo, eu tenho que falar dos nossos patrocinadores, pessoal que ajuda aqui a bancar o programa, né? Em primeiro lugar, nós temos a Previx, é uma empresa de segurança e serviços terceirizados. Essa empresa trabalha com a área de limpeza, segurança, recepção, manutenção e outros serviços que podem ajudar você aí na sua empresa, quer seja indústria, inclusive igreja, você pode contratar a Previx, tá bom? Também a Onibig Media, é uma empresa que fica em Belo Horizonte, hoje é a maior empresa de inteligência digital, né? Ela trabalha com aquelas pessoas que têm mais destaque nas redes sociais e eles trabalham com um propósito que é justamente identificar e desenvolver criadores de conteúdos, conectando as marcas ao seu público. Então, se você tem um produto que quer conectar na internet com um determinado público, é a Big Media, tá certo? Então, entre em contato com eles aí. E Porte Contábil, escritório de contabilidade e consultoria empresarial. Atua no mercado há mais de 20 anos, eles atendem empresas, comércio e prestadores de serviço. Então, se você está precisando de uma empresa séria para cuidar da contabilidade da sua empresa, procure aqui a Porte Contábil. Também nós temos aqui o Cadu Aranha, transmissão e audiovisual. Ele está aqui conosco, né? Ele é o chefe aqui de toda a parte de comunicação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e da IPP TV. Ele trabalha não somente com eventos, né, de som, mas ele é um cara que ajuda a montar o som da sua igreja. Ele trabalha também com importação de produtos com tecnologia de ponta. Então procure o Cadu. Cadu Aranha é o melhor do mercado, tá bom? Vamos lá. Vamos apresentar aqui que hoje nós só temos figura de primeiro mundo aqui, né? Pastor Nilson é pastor auxiliar aqui da nossa igreja, formado em teologia. Ele é o nosso João Calvino reencarnado aqui, que trata de todas as matérias teológicas e faz esse controle entre calvinistas e arminianos, sabe? Ele faz ali o meio de campo com essa turma toda aí. E hoje, pela graça de Deus, Lucas Pavanato, administrador, empreendedor e ativista político. Você já deve ter encontrado com essa figura, principalmente aí nas ruas, no centro da cidade. E cuidado, porque ele invade também a praia dos outros aí. Uma vez, o caso apanha, que o apanhou aqui no campo da USP, né? Então, ele é um cara provocador, né? É um rapaz de direita, foi candidato a deputado estadual, teve aí uma bonita, expressiva votação. Você é vice, né? Sou suplente. Suplente, o termo é isso. Ele organizou as manifestações pró-impeachment de Dilma e é referência na direita conservadora hoje entre os jovens do país. Em todas as suas redes sociais, ele reúne mais de 3 milhões de seguidores. E ele é um cristão. Não é cristão de fachada, não. Ele é aquele que vai para a igreja mesmo, assiste culto, lê a Bíblia, ora, e ele está abraçando essa causa aí para formar essa nova liderança de políticos. Lucas, um prazerzão recebê-lo aqui. Eu queria que você fizesse a saudação e nós vamos para as perguntas aqui, para esse bate-papo gostoso. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, todo mundo aqui também que acompanha a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né? E todo o trabalho é bonito para o reino de Deus que vocês fazem. Espero poder contribuir aqui, trazendo um pouco da minha experiência aí, que é óbvio, não chega nem perto da de vocês, mas com certeza tem alguma coisa aí para agregar e tratar sobre o nosso cenário político e também sobre como que é ser um cristão, né? Nesses tempos modernos, que é cada vez mais difícil. Antes da gente começar o bate-papo aqui, eu quero dizer para o pessoal, porque hoje o pessoal está muito beligerante, né? Sim. Briguento. O nosso objetivo aqui é ter uma conversa saudável com o Lucas, né? E com base nos ideais que defendemos, e não estamos aqui nem levantando bandeira partidária, mas nós, como qualquer cidadão, temos os nossos posicionamentos, as nossas ideias. E
Por incrível que pareça, nós que somos cristãos, nós temos defendido essa bandeira da liberdade. Você tem a liberdade de pensar diferente de mim, mas você também não pode me tratar com perseguição porque eu penso diferente de você. Então, a liberdade de expressão é um princípio, né, constitucional, um princípio universal, um direito universal dos homens, tá certo? Então vamos lá. Para começar o nosso bate-papo, conte um pouquinho da sua história, Lucas, a sua conversão, sua família. Como é que você veio parar aqui de São Paulo? Você veio aqui de São José dos Campos, né? Mora lá. Fala um pouquinho da sua vida aí para... Excelente. Bom, vou primeiro contar da onde vem, então, a minha fé, onde eu aprendi o que é ser cristão, né? A minha história começa com uma senhorinha no interior do Paraná, chamada Dona Irene, e essa senhorinha, ela era bem humilde, muitas vezes na condição de vida deles como pessoas que trabalhavam na roça, eles não tinham direito mistura para comer, não tinham muitas vestimentas, não tinham luxos, confortos, moravam em casas muito humildes, mas um dia essa senhorinha entrou em uma igreja, e era uma igreja bem humilde, uma igreja simples, mas nessa igreja ela conheceu Jesus, e conhecendo Jesus, ela se agarrou a ele, passou a amar ele, e a se agarrar naqueles princípios. Então, mesmo em toda aquela condição de pobreza, ela pôde criar os filhos dela no caminho de Deus, ensinando esses princípios, e nenhum dos filhos dela se tornou um criminoso, se tornou alguém perdido dentro da sociedade, e um desses filhos é o meu pai. E o meu pai me transmitiu esses princípios que ele herdou desde a mãe dele. Certo. Então, esses princípios me foram trazidos desde que eu era criança. E quando surgiu toda essa política no nosso país, na época do impeachment, que os brasileiros começaram a se conscientizar sobre esse assunto, eu ainda era bem jovem, mas já me interessava. E nas redes sociais eu já tentava ali comentar, óbvio que ainda não era nada expressivo, mas já tentava me engajar de determinada forma e comecei a organizar as manifestações ali na cidade de São José dos Campos. Eu nasci em Sorocaba, na verdade, mas com 11 anos mudei para São José dos Campos. E em São José eu organizei as maiores manifestações da história da cidade. Na maior de todas, se eu não me engano, tinham mais de 50 mil pessoas ali no centro da cidade. E por conta desse trabalho, fui chamado por pessoas aqui em São Paulo para mudar para São Paulo, para ajudar a organizar isso a nível nacional. Comecei a participar dessas organizações a nível nacional. Lá eu conheci o meu amigo, vereador Fernando Holliday, que já é eleito vereador hoje em dia, né? E por essa amizade, comecei a trabalhar com ele como estagiário, cheguei a ser chefe de gabinete, e na última eleição disputei junto com ele. Ele foi para deputado federal, eu fui para deputado estadual. Infelizmente não entrei na eleição, mas fiz 36.258 votos, um dos votos mais baratos do estado de São Paulo. E tenho aí tentado defender esses princípios que meu pai herdou da mãe dele, certo, e trazer eles de alguma forma para a política e para o debate público. Tudo bem. Eu quero dizer para você, eu sou pastor, eu tenho idade de ser seu pai aqui, né? Há 58 anos. Eu digo o seguinte, tem duas profissões no mundo que o cara não vai ficar rico. Uma é pastor e a segunda é político. Quando o político é rico, demais rico, alguma coisa estranha está acontecendo. E pastor, do mesmo jeito. É claro que existem aqueles políticos que são ricos porque eles construíram um patrimônio fora da militância política. Sim. Porque um salário de um vereador, um salário de um deputado, seja ele estadual, federal, não dá para ele fazer a fortuna que os políticos nós temos no Brasil hoje. E também, né? Quando o pastor tem helicóptero, tem avião, tem jatinho, tem casa em Miami, tem casa em todo, no Guarujá, você tem que ficar preocupado. Alguma coisa está errada, porque eu estou há 36 anos no ministério, né? O que o pastor ganha é para a sua manutenção, graças a Deus por isso. É uma vocação que a gente já sabe que a gente vai... É o ministério da cruz e a cruz do ministério. E eu creio que também no campo da política, né, principalmente estudando no contexto do Antigo Testamento, o líder político ele é também uma pessoa vocacionada para ajudar o Estado a abençoar a população. Não tem como ser diferente. Mas me diga uma coisa, você hoje é membro de alguma igreja evangélica? Sim, eu sou da Assembleia de Deus Missão. Meu pastor é o pastor André Câmara. Sim. Já um pastor também muito ativo, assim, e com o público jovem, é uma igreja bem dinâmica. Pode até você assistir um culto da minha igreja lá, você vai falar assim, pô, não nem parece uma Assembleia de Deus, que é totalmente diferente, assim, tem uma liturgia um pouco diferente, mas ainda tem ali os princípios basilares ali do pentecostalismo, e minha família toda é pentecostal, né? Vem desse meio, fui criado nesse meio,
e tenho essa fé. Me diga uma coisa, qual foi a motivação que você teve e tem para se tornar um político, né? Porque a gente defende que ser político é um chamado, uma vocação. O que é que lhe motiva? O que é que incentivou você a abraçar essa questão da política? O que acontece? Eu comecei a perceber, na escola ainda, que alguns professores dentro de sala de aula, eles traziam conteúdos que muitas vezes eram ofensivos até mesmo à minha fé, ofensivos àquilo que eu acreditava, e não tinha a possibilidade de contraponto. Todo mundo ficava quieto, o professor falava absurdos ali, e eu ainda não tinha um conhecimento muito profundo. Mas, por exemplo, o professor entrar em sala de aula e ofender pastores dizendo que pastor é ladrão, isso, pra mim, é uma ofensa gravíssima. Eu não preciso ter nenhum fundamento muito grande pra entender isso. Então, eu comecei a ficar insatisfeito com esse tipo de postura dentro de sala de aula e comecei Sei. por essa indignação, levantava a mão, professor, com licença. E dava meus argumentos. Lucas, esse primeiro incômodo surgiu no ensino fundamental, médio, você lembra mais Antes ou do menos? ensino médio, já tinha Tá. esse incômodo que eu tinha professor... Sexta série, sétima, oitava, mais ou menos? Exato. Tá. Estudei em escola pública, né? E Sei. lá eu via muito disso. E daí os professores, eu discordava deles, aí a sala já ficava assim, meu Deus do céu, já lá vem esse menino chato de novo, né? Aí eu discutia com o professor, mas sempre com respeito. Aí ele dava argumentos. O que eu fazia? Eu chegava em casa, entrava na internet, no Google, pesquisava o que ele tinha dito pra mim. Na outra aula ele achava que ia escapar, né? Eu chegava lá, professor, com licença. Na outra aula o senhor me disse isso, trouxe mais argumentos. Então eu comecei a ter esse tipo de insatisfação, esse tipo de questionamento. Chegou a eleição da Dilma. A Dilma representava toda essa ideologia que contagia as nossas escolas. E por ver que a Dilma representava esses princípios e perceber que existia uma elite no nosso país que tomava conta do poder e que parecia ser uma barreira intransponível, eu falei, cara, não é possível. Acho que o vigor da juventude, né, clamou. Eu disse, eu preciso fazer alguma coisa para tentar mudar essa realidade. Isso fez com que eu me engajasse. Aí você começa a se engajar. Eu sou um cara que fui descobrindo aos poucos que eu tinha uma certa vocação para leitura. Eu gosto de ler, né? E comecei a buscar livros, conteúdos, fui me aprofundando e graças a Deus as coisas foram caminhando. Desde cedo, assim, já tinha objetivos, já falava assim, pô, quero ocupar um cargo legislativo. Isso que é interessante. Desde já da juventude você já tinha essa tinha. pegada de querer, de repente, ser alguém mais público, Exato. de servir na questão civil, era por aí mesmo, Exato. político. Eu já vi alguns políticos, representantes ali, cristãos, e eu falava assim, eu gostaria de ser um parlamentar, tenho essa vontade. Tem, né? Tá. Só uma questão, qual foi a importância das redes sociais para esse projeto seu? Porque antigamente nós tínhamos, o Brasil era o Jornal Nacional, né? O que se apresentava no Jornal Nacional, né, através da Rede Globo e também das outras emissoras, havia talvez uma centralidade da informação, né, que é o quarto poder, a informação. E a gente sempre foi criado, aí começou a vir, né, o trabalho das redes sociais, né? Então, como diz o eminente jurista, né? Começou a dar a voz para os imbecis. Então, os imbecis começaram a falar. E aí ninguém segurou mais, né? Como é que você vê, por exemplo, qual a importância? Você hoje tem o Instagram, você tem a Facebook, né? Você tem tudo. Qual a importância disso para essa capilaridade do discurso? Você acha que isso desmontou um tipo de ideologia ou não? Com certeza, e o que eu entendo é o seguinte, existia durante muito tempo um discurso pró-liberdade de expressão. Então, quando a Dilma propôs regular a imprensa no Brasil, a imprensa toda se colocou contra, falou, gente, não pode isso, a gente tem que defender. É um valor que precede a própria democracia, porque se você não tem liberdade de expressão, você não pode arregimentar pessoas que concordam com essas ideias, não pode disputar eleição, então você não tem democracia. Então, a democracia sempre foi um valor que os professores, os intelectuais, a elite cultural do nosso país defendeu como um valor absoluto. O que houve? Não existia liberdade de expressão. Você tinha... O discurso. Você tinha o discurso da liberdade de expressão, mas você tinha um monopólio, um oligopólio de veículos de imprensa que monopolizavam a informação. Veículos estes que tinham opiniões distantes da realidade do povo brasileiro, ou seja, a maioria dos brasileiros não concordava com o que era dito, mas era obrigado a engolir apenas aquele tipo de conteúdo. Certa desinformação, porque tudo que era transmitido era segmentado por uma ideologia e você não tinha acesso a informações. Até pouco tempo atrás no Brasil, você não tinha acesso para saber o que é conservadorismo.
você achava que ser conservador era defender ditadura, perseguição, militarismo, qualquer coisa do tipo. Quem definia conservadorismo era uma ala bem específica. Era uma aula bem específica e definia falsificando Exatamente. os dados, falsificando os fatos. E daí você tinha esse monopólio da informação, não tinha liberdade de expressão. O que aconteceu? Vem as redes sociais, as redes sociais foram disruptivas, por quê? Porque elas quebraram esse monopólio. Certo, Elas deram voz ao povo. certo. Então, aqueles que diziam que defendiam a democracia e defendiam a opinião do povo, defendiam a possibilidade do povo opinar, na verdade eles não defendiam a liberdade de expressão, porque agora nós temos uma elite tentando reagir e proibir as redes sociais, regulamentar as redes sociais, censurar, para ser mais claro, as redes sociais, e essa mesma imprensa que dizia defender a liberdade de expressão, hoje se coloca a favor. Certo, E a favor por quê? Porque dessa forma eles limitam a concorrência. certo. Exato. Quanto de audiência nos últimos anos a Rede Globo, por exemplo, não perdeu para as redes sociais? Eu jamais teria tido a projeção que tive. Eu cheguei até a trabalhar em um veículo tradicional de mídia que foi a Jovem Pan. Fiquei 2 meses lá, mais ou menos. Mas eu só cheguei lá porque primeiro eu tive um impulso das redes sociais. Então, as redes sociais deram voz às minhas opiniões e nós, das redes sociais, começamos a trazer ideologias que eram marginalizadas. Liberalismo, conservadorismo e etc. Só uma pergunta, porque até hoje eu não sei. O que é fake news? Você que é uma pessoa mais instruída, que vai para um canto, vai para o outro, o que é fake news? Porque se eu solto uma mensagem aqui na IPP-TV, não, é fake news. Quem é que define o que é fake news ou não? Exatamente. Essa é a questão. Primeiro que, assim, muitas pessoas estão caindo em inquéritos hoje em dia por suposta fake news, mas não existe nenhuma lei que defina que é crime você compartilhar o que é uma mentira. Beleza, nós não devemos, como cristãos, compartilhar e disseminar informações Mentira, falsas. Temos que ter responsabilidade. É mandamento, com compartilhar. tá dos 10 mandamentos. Mas mentira sempre existiu. E quando a Rede Globo ou quando algum veículo de imprensa tradicional compartilha uma inverdade, o que acontece é um erro. Eles botam uma notinha de rodapé, já queimou a reputação da A pessoa. famosa errata, É né? uma errata. Aí você já tem os casos civis lá pra você poder processar quando é alguma coisa mais grave, mas com eles não acontece nada. Agora, quando alguém na rede social compartilha, ou algum veículo de imprensa mais alinhado à direita compartilha, é fake news. Exato. Então, fake news, na verdade, é um termo usado por alguns setores da sociedade pra tentar calar a boca de outros setores. Eu já tive publicações que foram tiradas do ar, baseadas e fundamentadas em notícias de portais oficiais, com dados, informações, foram tiradas do ar por supostamente trazer inverdades. E não traziam inverdades, eram fatos. A campanha do Jair Bolsonaro na última eleição foi proibida de associar o Lula à imagem do Maduro. Mas depois da eleição ficou óbvio que eles sempre foram amigos, ou seja, não era mentira. Então nós temos uma parcialidade por parte desses setores, infelizmente de uma justiça também contaminada por uma ideologia, que tenta calar um setor da sociedade. E nós vimos o Flávio Dino recentemente, não querendo pessoalizar muito, mas o Flávio Dino recentemente deu uma declaração dizendo que precisamos controlar as redes sociais por conta das ideias de direita. Ou seja, ele não quer combater fake news, ele quer combater um tipo de ideia. Certo, tá bom. Me diga uma coisa, na sua experiência, hoje, você tem uma militância muito junto ao povo, você é um cara que faz a leitura da realidade do Brasil. Nós vivemos hoje, no Brasil, um momento onde a liberdade de expressão está sendo ameaçada? Com certeza. Não só ameaçada, ela já foi atacada algumas vezes, né? Quando você tem um veículo de imprensa tendo o risco de ter a sua concessão cassada, que é o caso da Jovem Pan, e não podendo mais divulgar as próprias ideias, você tem um ataque à liberdade de expressão. Quando você tem, por exemplo, posts tirados das redes sociais sem a menor explicação, redes sociais banidas, você tem, por exemplo, um influenciador que, por dizer que duvida de determinada coisa, teve 300 mil reais confiscados, teve toda a possibilidade de se comunicar publicamente, retirada dele dentro de um país. Você não tem uma liberdade de expressão, mas em nenhum limite. Você tem alguém que determina o que é liberdade e o que não é. Então, Você acha que aquilo que aconteceu, por exemplo, com o canal Brasil Paralelo, foi um ato de foi com certeza. Foi censura. Cerceamento, censura. Não, é a definição jurídica, é a definição filosófica. O Brasil Paralelo, a Jovem Pan, outras figuras como o Monark, por exemplo, recentemente, são figuras que foram censuradas. Eles foram proibidos de falar e não tem como você dizer que um país é democrático, sendo que você não garante o direito que antecede o próprio direito democrático, que é a liberdade de expressão. Se eu não posso falar o que penso,
Como que eu posso arregimentar pessoas e agregar pessoas com as mesmas ideias? Aí que tá. Recentemente nós tivemos um surgimento de um grupo de pessoas que começaram a falar em terra plana. Aí a galera falou, como que a gente vai combater essa galera da terra plana? Porque essas ideias são meio ridículas, Sim, né? sim. O que aconteceu? Trouxeram essa galera pro debate, expuseram quão equivocadas eram essas ideias e venceram as ideias. Era isso que eu queria colocar. Sim. Dentro do que você tem aprendido, da experiência que você tem, né? Das lutas aí que você tem travado, para lutar contra realmente uma notícia falsa, contra uma inverdade. Tem uma ala que diz que deve ter, né, uma inteligência, né, uma elite específica, e essa elite vai definir. Isso é mentira, isso é verdade. Tem uma outra ala que diz, coloque no debate que a própria verdade vai expor o ridículo das mentiras. Exato. Você caminha por qual caminho? Embora eu já imagino que você vai responder, mas só para ficar claro para aqueles que estão nos A gente acompanhando. combate a mentira com a verdade. A verdade, ela é muitas vezes auto-evidente. Quando, por exemplo, eu digo, biologicamente existe homem e mulher, macho e fêmea, eu tô falando por um dado objetivo, é a verdade. Para eu combater a ideologia de gênero, eu não preciso fugir da realidade. Eu falo, a verdade é essa. Então a verdade é a melhor forma que nós temos de combater as mentiras. Da mesma forma que combater as ideias de terra plana, e hoje em dia ninguém praticamente leva a sério essa galera, que foi a forma certa de se combater, inviabilizou o discurso Joga deles. no debate. A ideia é exposta, se mostram as falhas dessa ideia. Agora não. Quando se trata de política, qual foi a estratégia deles? Vamos calar. Só que aí tem um tiro pode sair pela culatra, né? Porque quando você começa a calar determinado setor da sociedade, as pessoas começam a se questionar por que eles não querem que eu tenha acesso a esse tipo de informação. Por quê? Se eles estão do lado da verdade, por que eles têm medo do debate? Então, ou seja, você tem esse problema e um problema histórico também. Você olha para a história, entregar poder a uma elite política para determinar o que é certo ou errado, sempre deu errado. O nazismo foi assim. Né? Exato. O nazismo, o comunismo, diversas outras ditaduras. E nada disso rima com democracia de verdade, né? Não, A gente não acredita, obviamente, que existe uma democracia perfeita, né? É algo em construção. Mas sempre quando tem esse tipo de sinalização que você está colocando, né? Uma elite que se acha intocável e que decide o que é verdade e mentira, isso sempre rima não com democracia, mas sempre com totalitarismo. A história toda está aí para e uma elite preconceituosa. Sim. E muito preconceito social, tá? Existe quando você vai ver na televisão, quando eles vão retratar, por exemplo, os evangélicos, na mídia tradicional, etc. É sempre uma figura caricata, é um cara meio estúpido, é um cara arrogante, bruto. Pastor é ladrão, né? Eu sou pastor, eu sou pastor ladrão. É bandido. Sou ladrão, sou bandido. É sempre um charlatão. Sim. Então, o estereótipo que eles vendem é sempre esse. Mas por que essa elite ela tem tanto esse preconceito com os evangélicos, com os cristãos em geral? É porque o pentecostalismo, ele espalhou o evangelicalismo no Brasil. Certo. E o pentecostalismo, ele é uma religião dos pobres. Essa galera da elite, eles não estão acostumados com a forma de lidar com a religiosidade das pessoas mais humildes. Então, quando eles têm o preconceito religioso, na verdade é um preconceito social disfarçado de preconceito religioso. E essa elite não tolera as ideias dessas pessoas mais humildes. Só que Jesus é um exemplo exatamente do contrário. Jesus sempre deu voz aos mais humildes. Jesus sempre esteve ao lado dos humildes. E sempre considerou Pedro, por exemplo. Nós temos Paulo, que era um apóstolo mais intelectualizado, mas Pedro não. Pedro era um pescador. Tá. Se você pensar bem, né, eu estou fazendo a exposição de Deuteronômio aqui na Escola Bíblica Dominical, né? Que eu ainda sou raiz, né? Eu sou meio velho, então... e é interessante, porque esse discurso da pobreza, né? Ele foi um discurso politicamente usado, por exemplo, Judas Iscariotes usou quando aquela mulher quebrou o vale de alabastro, né, e derramou sobre a cabeça de Jesus. E Judas foi lá e censurou, né, aquele ato, dizendo que aquele valor poderia ser usado para... vendido e distribuído aos pobres. Aos né, pobres, etc. E aí o próprio Jesus diz, olha, ele não falou isso porque ele tinha preocupação com os pobres, mas ele fez isso porque ele queria roubar, ele era ladrão, quer dizer... O tesoureiro da igreja de Jesus era um ladrão e tinha esse discurso de pobre. E agora, eu fazendo a reconstrução do discurso de pobreza, você vê, por exemplo, que a única religião que tem um discurso de apoio ao pobre é o judaísmo cristão. Se você pegar Deuteronômio capítulo 15, você vai encontrar lá, por exemplo, as leis estabelecidas na Torá para que Israel praticasse o cuidado com os pobres.
Então você tinha o ano da remissão, que era de 7 em 7 anos, e tinha o ano do jubileu, quando todas as dívidas eram perdoadas. Aquilo apontava para Cristo, que na cruz ele perdoou todos os nossos pecados, todas as nossas dívidas. Mas aquilo era para a construção de uma sociedade civil. E outra coisa... Tinha uma dimensão social nisso daí. Grande, grande. Então o discurso de pobre não é de Marx, tá certo? O discurso de pobre é bíblico. Exato. Só que esse discurso ele se fundamenta no princípio bíblico, teológico, da lei da mordomia. Tá certo? Então, quem tem que fazer ação social sou eu. Eu trabalho com as minhas próprias mãos, eu gero riqueza, eu tenho para mim e eu tenho que dar para o outro. Eu pago os meus impostos e o Estado faz a sua parte. Mas nunca há na Bíblia aquela obrigatoriedade do Estado ou da igreja fazer ação social. Quem tem que ter uma prática generosa é o indivíduo, porque ele entende, né, do ponto de vista do conceito bíblico, que é a iniciativa privada. O homem abençoado é aquele que trabalha com as suas próprias mãos e o sustenta. Exato. Né? Então esse é o princípio, e aí vem o princípio do direito à propriedade. Né? Não roubarás, está lá o princípio. Eu não posso resolver o problema dos outros mandando invadir, tomando, né? Acabando com o direito de propriedade. Sim. Né? Dizendo que essa terra aqui ela não é produtiva, então vão invadir. Não é assim que a Bíblia ensina. Então, não são princípios políticos, são princípios bíblicos, da palavra de Deus. Entendeu? Então, nós não podemos politizar isso. Nós temos que tratar dessa questão do ponto de vista de direito mesmo. Agora, me diga uma coisa, você você acha, por exemplo, você que tem uma militância aí, você acha que hoje, no ambiente das universidades, há um espaço saudável para o debate de ideias ou não? Não. E não acho nem que é só as ideologias de esquerda que ocuparam as universidades. Eu acho que é algo mais profundo, é um relativismo moral. Certo. É a descrença em valores e padrões objetivos que vem do ateísmo. E essa descrença, ela casa bem com as ideologias de esquerda. Então, o problema é assim, óbvio que são as nossas faculdades, infelizmente, financiadas com dinheiro público, nossas escolas públicas financiadas com dinheiro público, elas estão ocupadas por um nicho de ideias ideológicas de extrema esquerda. Não existe espaço para debate. Eu mesmo visitei aqui a USP para conversar, o meu vídeo deixa bem claro isso, para conversar, para tentar ter um diálogo. Fui espancado, enxotado de lá. Isso já aconteceu várias vezes com outras pessoas, ou seja, não existe espaço para debate de ideias dentro dessas faculdades, mas a raiz do problema, a raiz do mal é o relativismo moral. E por que que o relativismo moral ele é problemático, na minha opinião? Por quê? Você tem... Deus, para mim, é uma necessidade lógica. Certo. E ele é uma necessidade lógica porque você não tem virtude se você não tem o conceito de eternidade. Eu tô lendo o livro dos Irmãos Karamazov, e nesse livro ele trata exatamente... Do Dostoiévski. E os personagens discutem exatamente essa temática. Porque se você, por exemplo, faz uma ação benéfica hoje, se você age com virtude, faz aquilo que é certo hoje. Por exemplo, eu sacrifico a minha vida tentando salvar uma pessoa desconhecida. Todo mundo concorda que isso é certo a se fazer. Mas eu sacrifico a minha vida, morro, a pessoa também morre, perco a vida. Qual, do ponto de vista evolutivo, se a gente for usar a teoria da evolução das espécies, qual a vantagem que eu tô tendo pra humanidade ou pra mim mesmo tendo esse tipo de atitude? Nenhuma. Eu perdi minha vida, ele perdeu a vida dele, não teve utilidade nenhuma. Ou seja, não faz sentido lógico. Mas por que nós dizemos que essa postura, ainda assim, mesmo que ela não tenha tido resultados práticos, ela é uma atitude correta? Porque existe a perspectiva da eternidade. Exato. Nem tudo que acontece aqui será recompensado aqui. Nem tudo que se faz de mal aqui será punido aqui. Mas existe a perspectiva da eternidade. Para além disso, para você acreditar que existe certo e errado, você tem que acreditar que existe uma lei moral. Certo. Isso é um fato. Tem que ter uma lei. Por quê? Você pode dizer, a moralidade ela é um instinto gregário dos seres humanos. O ser humano tem um instinto de fazer o bem. Então vamos pensar. Uma casa pegando fogo. Esse exemplo é um exemplo que o C.S. Lewis dá. A casa tá pegando fogo, tem uma pessoa lá dentro da casa, uma criança. Aí você ouve a criança gritando. A casa em chamas. Qual o primeiro instinto que você tem? O primeiro instinto que você tem vou preservar a minha vida. Esse é o instinto humano fundamental. E daí existe um segundo instinto mais fraco que diz o seguinte, salva aquela menina, coitada. Aí você tem dois instintos, você julga. Entra na casa, se queima, coloca sua vida em risco e salva aquela criança. Por quê?
Porque existe uma lei que está acima dos seus instintos que você usou para julgar seus próprios instintos. Aí você pode me dizer, a moralidade é uma evolução social, é uma construção da sociedade. Então, se é uma construção da sociedade, eu não posso dizer que o regime nazista foi imoral. Porque eles construíram aquela moralidade. Sim. O que tem de errado? Não. A gente diz que uma sociedade evoluiu quando superou o nazismo ou quando superou a escravidão, porque nós temos um ideal de sociedade daquilo que é certo ou errado, e nós estamos nos aproximando desse ideal quando nós abandonamos determinadas práticas. É a partir desse ideal que é você a partir julga desse isso ideal. Ou seja, é uma lei moral. E para existir uma lei, é necessário que exista um Deus. daí. Legislador. E é por isso que nós temos um relativismo nas faculdades. Porque, pensa, eu vejo a Constituição do Brasil, a Constituição de qualquer país. Eu não vou imaginar que aquela Constituição surgiu aleatoriamente do nada. Eu sei que alguém inteligente estava por trás daquela Constituição. Da mesma forma, se existe uma lei natural dentro dos homens que nos faz definir o que é certo e o que é errado, alguém inteligente está por trás. Então, dentro das faculdades existe esse relativismo moral porque eles abandonaram Deus, eles não querem Deus. E quando você admite que existe uma moralidade objetiva, você tem que admitir que existe um Deus por trás dessa moralidade objetiva. O Dostoiévski, ele coloca no Irmãos Karamazovski, né? Ele diz assim, quando você tira Deus, se Deus não existe, tudo é permitido. Exato. Sim. Essa frase Essa é a frase. Você pode resumir o pensamento dele. Deus colocou no coração do homem, como diz Salomão, a eternidade. Então, nada daquilo que é eterno pode preencher, dar sentido para o homem. Entendeu? E, então, esse princípio não é um princípio de construção social. É um princípio antropológico. Tá inserido. Deus colocou a lei do certo e do errado no homem. Exato. Por isso que vem o conceito bíblico de Sim. consciência. Sim. Mas o Nilson aqui é um historiador, não sei se você sabe, mas ele é pastor e é historiador. Eu não sei se ele é de esquerda ou de direita, né? Mas ele Eu sei. Você como historiador, é sempre aquela questão, por exemplo, que se discutia, né? Que a história sempre é escrita pelos vencedores, não pelos vencidos. Eu quero chamar a sua atenção porque houve agora isso para você me ajudar aqui. A Câmara de vereadores lá do Rio Grande do Sul, não sei se Porto Alegre, criou o dia 8 de janeiro como o dia do patriota. Né? Então isso foi uma construção histórica, uma decisão histórica. Aí o Supremo Tribunal falou, e o pessoal, não, isso é um absurdo, nós temos que caçar essa lei. Então, aí entra, você acha que nesse caso aí, você tem um conceito de que o certo e errado historicamente está de acordo com a narrativa de quem escreve a história ou não? A gente entende história, né? História é extremamente complexa, né? A gente tem um livro que fala sobre um determinado tema que expressa a perspectiva de quem escreveu, né? Agora, a história está muito além do que foi escrito por aquele autor. Nesse debate você tem, né? Você está no Brasil, olha o recorte histórico, né? Você está no Brasil, ano de 2023, por tudo que tem acontecido aí, essa polarização que o senhor já citou lá no início. E aí você tem uma parte do espectro político querendo pegar o dia 8 de janeiro e deixar bem claro que ele significa tentativa de um golpe. Exato. De um golpe de direita. Você tem uma outra parte que fala, não, isso é um absurdo. Então você vai ter um espectro A e o espectro B. Não é o espectro mais à direita, né, mais à esquerda, embora esses termos sejam, né, discutíveis, enfim, a gente pode ressignificar. Às vezes a história é realmente escrita por aqueles que são os vencedores. E a gente pode ver, né, isso daí, principalmente do século XIX para trás, né, pegando a história moderna aí, a disciplina histórica normalmente nos registros é quem tem acesso a poder registrar. Depois, tem até a ver, né, e dando um salto gigante aí, quando chegam as redes sociais, você pulveriza isso. Tem desafios, né? Porque realmente dentro dessa pulverização você tem que fazer um baita do exercício, né? Para você ver o que é notícia falsa, verdadeira. É extremamente complexo. Pois é, mas às vezes ela pode ser escrita pelos vencedores, só que agora você tem mecanismos para que os vencidos, digamos assim, embora isso tenha uma arapuca, né? Porque Marx gostaria dessa linguagem, né? Vencedores e vencidos. Eu acho que a gente tem que transcender isso daí. Você tem várias outras camadas no meio da parte A e da parte B. Mas na história você tem tudo isso. Você tem tudo isso. A história ela é construída de narrativas. Sim. Certo? Por exemplo, vamos colocar o que está acontecendo no Brasil hoje. Então, daqui a 20 anos, os nossos... chamaria de netos, né? Porque eu não tenho mais filhos, né? Da minha idade, os netos, eles vão pegar os livros de história e vão dizer que o que aconteceu aqui no Brasil hoje
Nossa, vai Foi um ser golpe, né? O Bolsonaro se juntou com um monte de gente aí que quis dar um golpe no país, né? E aí vem o papel da imprensa. Aí eu queria... porque hoje a história ela está sendo substituída. Os historiadores eles estão sendo substituídos pelos jornalistas. São os jornalistas que estão. E os jornalistas eles são bancados, né, ou financiados por quem tem o poder. Eu não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Sim. Então, por exemplo, hoje você, quando ouve uma notícia, você tem que perguntar, mas essa notícia saiu em que canal? Quem escreveu, ele fala a partir de qual perspectiva? Por exemplo, eu tenho hoje um jornalista da Band que há anos atrás ele era completamente contra o presidente, que era o Lula. E hoje ele é completamente a favor do Lula e contra o Bolsonaro. Ele mudou, é igual aquele antagonista, né, e outros que tiveram aí, que fizeram uma mudança total no discurso, não sei por quais motivos, mas mudou. Mudou. Por exemplo, parece-me que agora, no Brasil, nós estamos vivendo na Dinamarca. Quer dizer, na época do Bolsonaro, era só desgraça. Né? Nada que foi... Agora é perfeito. Pois é isso que eu estou falando. Você tá escrevendo uma história que não é real. Exato. Nós temos 400 mil empresas que foram fechadas nesse primeiro ano. Nós temos um Estado, né, um governo estadual que está gastando mais do que arrecada. Entendeu? Então, quem está escrevendo isso? Exato. Não, os historiadores que vão, né, historiografar o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, né? Tem que orar por eles e que eles estudem muito, porque vai ser um baita no desafio. Não só quem vai escrever, quem vai ler, né? Então, Nós aí, os nossos filhos, os nossos netos, né? Vai ser um baita do exercício hermenêutico aí, né? Porque, assim, existem muitas camadas de significado que vai demandar de nós assim, um baita do exercício. Mas tudo isso aí serve para chamar a nossa atenção para uma responsabilidade. Porque o que acontece? No regime militar, a esquerda, os militares estão preocupados em perseguir comunista no meio do mato, mas permitiram que os marxistas Esse é o ponto. ocupassem espaços em universidades, espaços na elite cultural, na elite intelectual. Tudo isso tinha sido teorizado anteriormente por pensadores como Gramsci, que teorizou em que, em vez de você fazer uma revolução armada, como acontecia tradicionalmente, seria mais estratégico você ocupar a superestrutura, ou seja, os veículos de informação, de comunicação que formam o pensamento da sociedade, e dessa forma dominar a sociedade. Então, a esquerda dominou esses espaços de debate público. E eles hoje são hegemônicos nesses espaços porque houve um erro. Em vez da gente se preocupar em ocupar esse espaço, nós nos preocupamos em, vamos perseguir o cara lá, vamos prender. Não funcionou, deu totalmente errado. Então, agora, a preocupação, o Bolsonaro vence a eleição, a gente fala, agora o Brasil vai dar certo. Mas, você vê o Olavo de Carvalho, por exemplo, ele já avisava, falava, gente, vocês estão achando que vai dar certo porque vocês elegeram um presidente da República? Antes de eleger o presidente da República, a esquerda primeiro construiu um bolo inteiro. Aí vocês estão achando que com a cereja do bolo vocês vão resolver todos os problemas? Não. Primeiro, nós precisamos construir fundamentos, bases, ocupar espaços. Então, teve muita época que as pessoas falavam assim, não, agora a gente tem que defender a imparcialidade dentro das escolas. Gente, imparcialidade é um engano, não existe. Não existe. Neutralidade e imparcialidade. Neutralidade não existe. A gente até brinca, né? Imparcialidade e neutralidade só existe no dicionário. O resto não existe nada, né? O Kuyper já dizia, não existe nenhum centímetro quadrado, falando num outro contexto, né? Onde Cristo não esteja ali, diga isso é meu, né? Claro que ele está falando de soberania de Cristo. A gente adaptando o que deve ser adaptado, não existe, né? A sua fala, a minha fala, esse podcast, o outro podcast que discorda da gente, não existe neutralidade nem imparcialidade absolutamente nada. Você sabe disso. Exato. Então nós temos que formar professores de histórias cristãos. Nós precisamos formar jornalistas cristãos, nós precisamos formar intelectuais, engenheiros, médicos cristãos e ocupar os espaços procuradores, juízes. Sim, com certeza. Precisamos ter pessoas ocupando espaços de influência para aí sim nós temos alguma chance de vencer o debate público. É óbvio que existe a gente olha para a teologia, uma perspectiva mais escatológica, existe uma possibilidade de nada disso dar certo. Mas isso não quer dizer que a gente não tem que fazer a nossa parte. Deus é soberano, mas nós somos responsáveis pela construção histórica, né? Isso Pastor, deixa eu só provocar numa boa aqui. Lucas, na sua opinião, dentro do que você tem lido, dentro daquilo que você tem experimentado na prática, né? Desde lá de São José dos Campos até aqui. Você, como um jovem cristão, político, ativista,
pensador, né? A gente está aprendendo todo mundo junto aí. E de conservador. Quais seriam alguns deveres de casa que os conservadores, os de direita, eles têm que fazer daqui para frente? Alguns erros que foram cometidos, porque idolatria política, você até citou antes, a gente estava conversando sobre Coisas, né? Que é um baita de um livro, e ele fala, né, que o perigo da idolatria está tanto de um lado quanto do outro. Né? Você tem possibilidade de idolatria na Você democracia. adora o Lula ou adora o Bolsonaro? Exato. Quem é o seu santo? Exatamente. Vai resolver o problema do A Brasil. idolatria política, que se a gente é essencialmente, basicamente a mesma O coisa. conceito de messianismo, né? Exato. O conceito de messianismo Tratar sempre um, teve. tratar um candidato de direita como um messias, né? E muitas pessoas tratam, né? Exatamente. Infelizmente. Na sua opinião, quais seriam assim alguns erros cometidos pelos brasileiros mais conservadores, mais de direita, que está tudo nascendo, né? É muito nova a direita brasileira, o conservadorismo brasileiro, e tem uns que falam tem uns que são mais intelectuais, falam assim, nem existe, isso é tudo distorção. Que eu acho que de repente é normal, nós somos crianças ainda, né, em termos de conservadorismo. Terminando. Quais seriam alguns deveres de casa que você acha que nós devemos corrigir, fazer, exercitar? Tá, a primeira coisa que eu vou falar pode parecer um clichê, mas acho que é sempre essencial a gente reforçar. Nós criticamos a esquerda porque muitas vezes eles não têm informação e não sabem o que estão falando. Será que nós sabemos o que estamos falando? A maior parte das pessoas que se definem hoje como conservadoras, você pergunta pra ela, o que é conservadorismo? Ela não vai saber definir. Então, vamos voltar aos livros, vamos parar um pouco, estudar um pouco, minimamente, para entender os conceitos básicos antes de emitir opinião e para estar preparados para quando tiver que enfrentar o debate público. Então, primeira coisa, preparo. Eu acho que a gente tem que estar preocupado em se preparar, principalmente figuras públicas. Eu entendo um cidadão comum que tem que trabalhar e pagar as contas, Claro. não ter tempo para se ocupar com política. Agora, se você quer ser figura pública, influente, quer trazer opiniões para as pessoas, então tem a responsabilidade de se preparar antes. O que eu vejo é muita gente despreparada, que não entende conceitos básicos e quer, pelo status, muitas vezes, ser figura pública. Essas pessoas geralmente acabam falando bobagens, causando problemas, e no longo prazo esse tipo de política pode ser usada contra a gente. Sim. Aí, segundo ponto, segundo aspecto que eu acho muito importante, você mesmo disse sobre a idolatria, mas eu acho que a gente tem que saber as brigas que nós vamos comprar daqui pra frente. Não dá pra entrar em toda dividida. Não vai ser toda batalha de ideias e de debate público que a gente vai vencer. Então nós temos que escolher quais são os nossos objetivos centrais, focar nesses objetivos e comprar as brigas certas nas horas certas. O Bolsonaro, ele sofreu muito, e eu acho que até ele mesmo já disse isso, porque muitas divididas que talvez ele não precisasse ter entrado, ele acabou entrando. Então, acho que a gente tem que estar atento aí pela frente. E é aquilo lá que eu disse, não adianta ganhar uma presidência da República, ganhar cargos eletivos, se a gente não tiver feito pelo menos a base antes disso. Ok. Uma coisa que eu queria levantar aqui, também, você é novo, né? Mas, voltando agora para o nosso ambiente cristão, evangélico, há sempre essa disputa. Hoje, a disputa no Brasil sempre é entre pentecostais e reformados. Mas a gente tem que voltar para a Bíblia. Eu estava falando aqui com o Theo, né? O Theo Hayashi. Falei, Theo, nós precisamos discutir se você fala a língua, se eu não falo, se você crê, porque nós temos que voltar para a Bíblia. Esse foi o princípio da reforma. Se você tem uma nação construída em cima dos princípios da reforma, se você quer construir uma nação, você tem que construir em cima dos princípios bíblicos, Sim. não dos princípios políticos. Se nós queremos alguma mudança no país, nós temos que defender princípios. Por exemplo, os missionários americanos, quando eles vieram para o Brasil, eles disseram assim, nós vamos plantar igrejas, mas junto de cada igreja, nós vamos abrir uma escola. Certo? Esse é um princípio que veio da reforma, que foi levada para os Estados Unidos. As maiores universidades dos Estados Unidos, todas elas são protestantes. Tá certo? Você vai em Harvard hoje, você se decepciona, porque já houve uma deterioração do ponto de vista do iluminismo já. Mas, por exemplo, aqui quando o missionário americano presbiteriano chegou aqui em 1859, né, ele criou um jornal, ele plantou uma igreja, ele abriu escola de formação teológica e a escola do Mackenzie, escolas... só para você ter uma ideia, o primeiro sistema de ensino infantil do estado de São Paulo foi de uma missionária americana. Então, por exemplo, se você está discutindo, não tem jeito de botar meu filho na USP, então vamos abrir uma faculdade?
que tem o mesmo padrão da USP, e vamos construir, vamos mandar os nossos filhos para estudar. Vai estudar o pensamento divergente? Vai, mas nós temos que estabelecer princípios fundamentais. Exato. Então, eu acho que aí entra, porque nós vamos ter que fazer um trabalho, eu estou dizendo que eu não vou ver, Pavanato, mas você guarda esse podcast aqui, você vai dizer, olha, 60 anos atrás eu estive lá com o pastor Arival, na IPP TV, e a gente estava discutindo esse assunto. Hoje ele está com Cristo, nós estamos aqui discutindo. Se nós não... Aí é uma questão de inteligência. Uhum. De inteligência. Né? É você trabalhar aquilo que está no foco. Se nós queremos mudar educação, é educação. Uhum. Se nós queremos um aparelhamento do Estado, no bom sentido da palavra, com pessoas que têm esse pensamento, aí vai mudar. Sim. Porque o que está acontecendo hoje aqui, no Brasil, por exemplo, do pessoal de esquerda, eles plantaram isso há 60 anos. Foi um trabalho de longo prazo. Longo prazo. Longuíssimo prazo. Longuíssimo prazo. E fazendo, e conquistando as pessoas também, dando bons salários, dando bons empregos. Né? Você vê que um professor universitário hoje não ganha pouco no Brasil, se você comparar com... Né? Mas eu estou colocando isso para a gente tentar pensar aqui a longo prazo, né? Na questão da reconstrução. Porque sempre há na mentalidade do brasileiro aquela figura do messianismo. E isso a gente tem que combater. Né? Não é um presidente... Nós temos os 3 poderes. Né? O Conselho... Sim. Se nós não tivermos esses 3 poderes trabalhando harmonicamente para reconstruir, não adianta. Com gente pensando da mesma forma. Você concorda comigo ou não? Concordo, com certeza. Inclusive, eu gosto de uma frase que é a seguinte: política, ela é a guerra por outros meios. E às vezes a gente esquece disso. O cristão, no passado, como é que era feita a disputa de poder? Eram estados absolutistas, muitas vezes, eram estados que não tinham os ideais democráticos, que são ideais modernos, e a disputa era feita por meio da violência. Quando alguém tomava o poder de determinado estado, era por meio de revolução e de violência. Um cristão, ele não pode ter o espírito revolucionário. Jesus, ele não criou cristãos para serem revolucionários. Mas o sistema moderno, ele permite que o cristão participe da disputa política de forma pacífica. Mas essa disputa, apesar dela não ser violenta, ela continua sendo uma guerra. E guerra você vence ocupando espaços. Então, os cristãos têm que aprender a ocupar espaços. A educação, o senhor falou, é um tema muito importante. Talvez, eu acho que para o cristão moderno, o tema mais importante seja a educação. Porque qual é a estratégia da esquerda com a sua agenda woke, com a sua agenda de desconstrução de padrões e valores? A estratégia deles é tomar a cabeça das crianças desde cedo. Sim. E para isso eles ocuparam as escolas. E quem tem condição financeira, essa pessoa que tem condição, ela consegue pegar, colocar o filho numa escola particular ou proteger o filho de alguma forma. Agora, quem não tem condição, o camarada paga imposto, ou seja, não sobra dinheiro para pagar a escola particular. Não. Aí ele é obrigado a mandar o filho para a escola, então ele tem que mandar o filho, mandou o filho para a escola. Dentro da escola vão ensinar coisas que ele não acredita pro filho dele e ele é obrigado a engolir isso, não tem alternativa. É um sistema absolutamente totalitário, não é nem autoritário, é totalitário porque ocupa espaços da vida humana que o Estado não deveria ocupar. E daí se você fala, o pai quer, eu vou me esforçar, vou trabalhar em dobro, a mãe vai ficar em casa para educar os filhos, fazer homeschooling. O Estado te proíbe. É um sistema totalitário de fabricação de mentes de pessoas desconstruídas, ou seja, desconstruindo os padrões, os princípios, e que o cidadão comum não tem como reagir. É o oposto do que o liberalismo, quando surgiu, pregava. É o oposto do ideal democrático. É o indivíduo sendo subjugado por um Estado que está formando mentes. E se o cristão não acordar para isso hoje, no futuro não vai ter mais volta, porque os nossos filhos estão sendo influenciados por uma agenda nociva. E aí tem gente que chama isso de processo de engenharia social. É engenharia social. Engenharia social. Lucas. E lembrando que as escolas particulares, perdão, reverendo, em algumas, né, as chamadas confessionais, se a gente colocar uma lupa e entrar, você vai ver que mesmo nessas, a diferença é que às vezes você vai ter 1, 2, 3, 4 professores cristãos. Sim. Mas isso já está, inclusive, nas escolas ditas confessionais. Cadê os professores cristãos? Exato. A gente não tem. Porque às vezes você é cristão, mas não tem qualificação. Às vezes você tem uma boa qualificação, mas tem uma cosmovisão diferente. Enfim, então, tem exato. Todos esses desafios aí. Exatamente. Nos Estados Unidos, só para fazer um complemento, nos Estados Unidos algo que está ficando muito comum, como lá é permitido o homeschooling, é pais se unirem para educar os filhos. Então, por exemplo, uma família não tem condição de fazer homeschooling com o próprio filho. Então eles reúnem 5 ou 6 famílias e um dos pais se ocupa de educar os filhos. Então, pequenas escolas. Esse é o formato mais original da educação. A educação no começo era assim.
Então, lá tem funcionado, só que para acontecer algo do tipo aqui, nós precisamos lutar por pautas concretas como homeschooling, por exemplo. Mas eu creio que nós temos que retomar, porque eu tenho algumas críticas à homeschooling, porque acaba também com essa questão da construção social do saber. Uhum. Porque tem que ter interação. Se você, Sim. você põe a criança numa bolha também, ela vai ter dificuldade. Eu não vou discutir isso aqui, Uhum. mas eu quero colocar o seguinte, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, a gente estava trabalhando aqui com o PMs de Cristo, a forma da gente influenciar a sociedade, né? Eu acho que há setores que a igreja precisa entrar. E nós temos que acabar, principalmente no ambiente pentecostal, que trouxe esse conceito de sagrado e profano, por exemplo, o fato de você ser um político cristão, você não é profano. Exato. Então, tem que resgatar, por exemplo, a arte. A arte e a cultura, você pode ter uma arte e cultura cristã, uma arte e cultura que trabalha os... Então, porque às vezes você fala, tudo que é arte é pecado. Não é pecado. Então, por exemplo, nós estamos com o IPP-TV aqui. Por que nós criamos esse IPP-TV? Foi uma necessidade da pandemia, né? Mas nós precisamos ter meios de comunicação, né, que ensine os valores, que discute, entendeu? Que faça uma novela cristã, que faça um filme cristão, ou que pelo menos defenda esses valores, né? Então, a gente estava entrevistando aqui, vamos ver se a gente traz o pessoal, criar um tipo de programa onde você possa discutir, como nós estamos discutindo essas ideias aqui, né? Eu acho que isso aqui dá para a gente ser um ponto de partida. E você fazer a propaganda, a gente assiste a IPP-TV, né, que é uma TV que está 24 horas no ar, falando de família, falando para adolescente, falando para isso. Quer dizer, não é um conteúdo que vai prejudicar o seu filho. Então nós temos que fazer essa, eu diria hoje, seria aquele que bandido faz na praia, como é que é? Um arrastão. Um arrastão. Nós temos que fazer um arrastão. É o que eu falo, nós precisamos de uma nova reforma. Sim. Uma nova reforma, nós voltarmos para a Bíblia. Se você pegar a reforma do século XVI, nasceu na Renascença. Sim. Foi um movimento que influenciou todos os setores da sociedade. Quando você fala em avivamento, por nós, pentecostais, presbiterianos, avivamento é um mover de Deus para mudar a sociedade. Sim. Não é só avivar a igreja. Entendeu? Então, vai além da igreja. Então, Pavanato, você que está chegando agora, é um jovem, chama para o reformado, vem cá, você que fala em línguas, vem cá também, vamos juntar todo mundo e dizer, meu filho, você vai dar uma balançada, tudo bem. Chega um pessoal aqui, pastor, eu não vou ser presbiteriano, tudo bem, sou veteriano, então você vai seguir, fica 3 domingos aqui, você vai para a balada gospel, só você balança, então volta. Então nós temos, eu não posso me separar de você, porque você pensa diferentemente numa expressão litúrgica. Exatamente. Entendeu? E às vezes a gente fica preocupado com o periférico e esquece do que é central, né? A essência da fé. Né? Podemos continuar? Vamos encerrar. Está chegando o papo, tá bom aqui? Eu acho que o Pavanato vai ter... Você já está conhecendo a TV. Né? Nós não vamos... Aqui nós não defendemos política partidária especificamente, porque a gente entende que púlpito também não é lugar de fazer política. O púlpito é para pregar a palavra de Deus. Com certeza. Mas eu queria dizer para você, nós estamos juntos, né? Nessa luta, nessa batalha de forma inteligente, de forma respeitosa, né? Porque a gente aprende, nós oramos pelas autoridades constitucionais, oramos pelo presidente, oramos pelo prefeito, nós pagamos os impostos. Então, eu acho que a igreja evangélica ela tem que ter essa autoridade para dizer, nós queremos participar do discurso, porque nós não temos que esconder, nós não temos plano B. Sim. Né? Eu sou pastor há 36 anos, eu nunca peguei um terreno do Estado para plantar uma igreja, para construir igreja. Eu nunca fui lá pedir para a igreja me isentar de determinado. Eu acho que não é esse o discurso. Então nós vamos resgatar essa ideia da honestidade, da integridade do discurso protestante, tá bom? Mas às vezes você fala do Palmeiras no púlpito lá, né? Não, Palmeiras é Palmeiras, é outra conversa. Sim, Palmeiras sim. Palmeiras, o cara só pra ser palmeirense. Eu sou roxo. Ixi, vou jogos. Brincadeira. Então, ser palmeirense é ser predestinado. É a única doutrina bíblica que bate com o palmeirense, né? Deixa eu só fazer mais uma aqui. Ele é flamenguista, é doente. É flamenguista? E tá em São Paulo? Sou mineiro. Como todo bom sul-mineiro. Não, você é mineiro, tá em São Paulo e é flamenguista. Eu e uns 40 milhões aí. Mas, Lucas, daqui para frente, né, Deus permitindo, te dando saúde, sabedoria, enfim,
seus objetivos aí, os próximos passos, o que você pensa? Eu pretendo Além de casar, né? Pretendo casar, óbvio, ter família mais pra frente. E pretendo também disputar a próxima eleição para vereador aqui em São Paulo, se der tudo certo. E continuar nesse meu projeto aí de crescimento nas redes sociais, divulgação. Pretendo, depois da próxima eleição, lançar algum livro também, começar a produzir esse tipo de conteúdo. Sim. Pretendo fazer, sou formado em administração, pretendo fazer uma pós-graduação em ciência política ou algo do tipo. E seguir, aumentar também minha participação, talvez, na comunicação com o público cristão, fugindo um pouco da política. Sim. Até deixar aqui um recado. A gente fala muito de política, tal, e muitos cristãos hoje em dia acreditam que a melhor forma a melhor ferramenta de modificação social é a política. É a política, e não é. Não é. A melhor ferramenta de modificação social é a pregação do evangelho. Então, preguem o evangelho, levem as boas novas às pessoas, porque quando uma pessoa se encontra com Cristo, naturalmente o Espírito Santo vai trabalhar para transformar ela e, em consequência, a sociedade. Então, eu acho que essa é a minha missão. Espero que Deus me abençoe e me permita. Amém. A gente deseja que sim também. Considerações finais, naquela câmera ali, fala pro povo e vamos embora. Gente, agradecer a oportunidade primeiro que vocês me deram de estar aqui e dizer para vocês, não desistam primeiramente da política, façam sua parte, sempre estejam inteirados, não desistam de ter esse posicionamento público, mas para além disso, se tudo der errado, não esqueçam do Evangelho de Jesus Cristo, que é Ele que nos fortalece em toda situação, e até mesmo nas situações difíceis, se tudo der errado na política, nós continuamos tendo a nossa fé inabalável, porque nós acreditamos na eternidade. Então, fica essa mensagem aí. Amém, amém. Pastor Nilson, tudo bem? Eu agradeço. Prazer conhecer, reverendo, obrigado pela oportunidade e desejo sinceramente que Deus abençoe você, sua família, e se Deus, né, de repente tem para você esse caminho da política, né, paralelo à pregação do evangelho, eu desejo que você seja um rosto aí da fé evangélica brasileira e do conservadorismo político protestante com um aspecto assim menos beligerante como foi a experiência passada, né, de Amém. 2 ou 3 anos atrás. Amém. Que seja mais calcado na Bíblia, naqueles, né, Edmund Burke, o Russell Kirk, que você deve conhecer, os autores mais clássicos, e que você seja um rosto saudável, corajoso dentro da fé evangélica e da política brasileira. Amém. Tá bom. Posso divulgar minhas redes só? Então, eu ia falar sobre isso. Todas as redes do Lucas vão aparecer aqui, né, na edição, e todo mundo, por favor, se inscreva nas redes dele e também aqui no Arivalcast, né? Nos nossos canais de YouTube aqui, e também seja um assinante. Nós estamos indo, o nosso alvo é chegar a 2 milhões de inscritos. Hoje nós somos a maior igreja online do Brasil, né? É uma bênção. Então, por favor, se inscreva aí, PPTV, Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e também nas redes aí do Lucas Pavanato, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe você, até a próxima edição do Arivalcast.